A série Watchmen está entre nós e eu vou comentar nesse vídeo o primeiro episódio e as minhas primeiras impressões do que esperar da série. Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. Antes de eu entrar mais a fundo sobre esse primeiro episódio de Watchmen, se é seu primeiro vídeo no canal, assine aqui embaixo e deixe aquele like porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, por consequência o canal crescer e ficar cada vez melhor. Muito obrigado. Watchmen é uma graphic novel, no caso essa daqui, que foi escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Dave Gibbons, que foi lançada entre 1986 e 1987, em 12 edições, que usava desse lance dos vigilantes mascarados para falar sobre temas que estavam presentes na sociedade norte-americana durante aquela época, principalmente a Guerra Fria e o iminente medo de uma guerra nuclear que poderia colocar fim ao mundo como um todo. A série então se passa 34 anos após os eventos finais da graphic novel. E antes de mais nada, eu acho legal falar que você não precisa ter lido a HQ para acompanhar a série. Eu sinto que muito dos elementos que eles trazem à tona da HQ é muito referente a easter eggs e referências para quem leu pegar essas pequenas coisinhas. Por mais que tenham personagens que estão presentes na HQ que estarão dentro da série, de forma geral é uma série que dá para você acompanhar única e exclusivamente a partir da série mesmo. E quem é o responsável por trazer essa versão de Watchmen para a televisão, no caso é o Damon Lindelof, que é um nome bem conhecido até dentro da cultura pop, principalmente talvez por conta de Lost e por conta de The Leftovers, que é uma série da HBO que é mega elogiada, eu particularmente não assisti, mas quem viu gosta muito dela, e ele é o responsável por trazer o Watchmen, que funciona como ele estava chamando, acho que como de remix. O Damon Lindelof pega essa questão desses temas que eram, no caso, Guerra Fria, o medo de uma guerra nuclear, e atualiza isso para 2019 para conversar com a nossa sociedade atualmente, mas mantendo a personalidade e características da HQ. Tanto é que o primeiro episódio ele abre em 1921, durante a rebelião racial de Tulsa, em Oklahoma, que é considerado um dos eventos mais sangrentos, mais violentos da história dos Estados Unidos, que aconteceu após um rumor de que Dick Holland, que era um jovem negro, ter atacado uma garota branca dentro de um elevador. Ele foi preso, mas a população queria o linchamento dele e acabou fazendo com que os afro-americanos dentro daquela região recuassem até a Avenida Greenwood, onde um bando de homens brancos foram até lá e os massacraram, mataram, queimaram homens, mulheres e crianças. E vemos tudo isso pela perspectiva de um garotinho negro que estava dentro de um cinema acompanhando um filme mudo onde aparece o Bass Reeves, que foi o primeiro afro-americano a se tornar delegado nos Estados Unidos de uma forma geral, porque ser delegado era algo muito ligado aos brancos, e aí ele se tornou um dos primeiros. E na forma como aparece no filme, é quase como se ele fosse um super-herói, o que é muito curioso porque toda a jornada desse garotinho no começo, com os pais pegando ele e conseguindo salvar ele do massacre, remete muito a como o Superman também consegue fugir do seu planeta natal antes da destruição completa. O que não é por acaso, porque na HQ, se ela se passa em duas linhas narrativas diferentes, quando a gente volta para o passado, se eu não me engano, a história se passa em 1938, que é justamente o ano de criação do Superman. Pulamos então para a mesma Tulsa, só que em 2019, onde um policial mascarado é morto por um cara da 7ª Cavalaria, que é um grupo de supremacistas brancos que usa a máscara do Rorschach como símbolo. Ou seja, logo de cara cria-se esse paralelo entre 1921 e 2019, onde mesmo quase 100 anos depois, a humanidade não evoluiu tanto. E é justamente aí que a série atualiza suas temáticas ao falar sobre supremacistas brancos, sobre tensão racial nos Estados Unidos, e eu diria que de forma geral no mundo todo, porque quando você vê esse primeiro episódio e os acontecimentos dele, não dá para pensar na nossa sociedade hoje em dia, em que essa extrema direita fala muito sobre ódio, sobre ataques a minorias, sobre a passeata de Charlottesville em 2017. São temas que estão presentes na nossa sociedade e provavelmente vai ser algo que a série vai abordar muito ao longo dos seus 8 episódios.
Só que, curiosamente, a história que acompanhamos se passa numa realidade meio que paralela à nossa, onde tem alguns elementos que são semelhantes, como essa questão da temática que eu já falei agora, mas tem outros que são bem diferentes, como, por exemplo, o fato do Robert Redford, que é o ator famoso, conhecido, provavelmente um dos grandes papéis que ele fez nos últimos anos, seja em Capitão América ou Soldado Invernal, ele é o presidente dos Estados Unidos há mais de 30 anos. E entre as medidas que ele tomou, o que mostra nesse primeiro episódio, que é uma bem conversada e que se mostra presente dentro da sociedade, é o fato do controle de armas ser extremamente rígido, onde até mesmo policiais que estão trabalhando para usar uma arma, eles precisam ter autorização e falar o porquê eles precisam da arma para liberar. O que cria uma característica distinta bem interessante relacionada ao nosso mundo mesmo, onde principalmente nos Estados Unidos ocorre essa discussão, esse debate em torno do controle da posse de armas, onde um grupo é a favor para a proteção pessoal, enquanto que um outro grupo vê justamente esse acesso facilitado a armas como uma forma para alcançar a violência. E é uma discussão que já vem acontecendo há bastante tempo, onde estima-se que existam mais de 393 milhões de armas nos Estados Unidos, que seria meio que o equivalente a uma arma por habitante. E aí a gente tem justamente dentro da série o caminho oposto, onde a gente acaba acompanhando um controle extremamente rígido relacionado a isso. E um outro detalhe dentro desse universo é que a polícia ela utiliza máscaras para esconder suas identidades como uma forma de se proteger por conta da 7ª Cavalaria, que é esse grupo de supremacistas brancos que estavam atacando policiais. Só que isso traz à tona toda a discussão novamente que tinha na HQ de identidade e de vigilante, de vigilantismo, de quem vigia os vigilantes. E os vigilantes dentro da série, eles quase que meio que se tornam um grupo especial dentro da polícia, onde dentro desse primeiro episódio se destacam principalmente a Sister Night e o Looking Glass. A Sister Night é a Angela Abar, que é a personagem da Regina King, que entrega uma atuação sólida dentro desse primeiro episódio, e o foco é principalmente nela, onde a gente tem um pouquinho do passado de que ela foi uma das vítimas, um dos alvos, durante a Noite Branca que esse grupo da 7ª Cavalaria atacou policiais. E depois desse momento que os policiais passaram a usar máscaras para se proteger. E o método dela de primeiro atacar e depois conversar, de ser meio truculenta, lembra muito o próprio método que o Rorschach tinha na graphic novel, assim como a figura do próprio Looking Glass, que ele lembra bastante também o Rorschach, seja na forma como ele levanta a máscara até a metade, ou então essa própria máscara dele que é reflexiva e quando ele está interrogando o cara, as figuras de Rorschach que aparecem refletem na cara dele. São pequenos detalhes e é uma série que constantemente está trazendo à tona também a figura do Rorschach. Outro personagem digno de nota nesse primeiro episódio é o Adrian Veidt, que é o Ozymandias, que aparece um jornal que é declarado oficialmente que ele está morto, só que a gente vê ele vivendo de boíssima num castelo com os 2 servos dele, escrevendo uma tragédia chamada O Filho do Relojoeiro, que em inglês seria The Watchman's Son, que é uma referência ao Dr. Manhattan. Na graphic novel, perto do final, ele acaba se revelando o vilão que tem o plano de colocar um alienígena falso em Nova York, meio que para juntar a humanidade como um todo contra uma ameaça em específico que vem de fora e para acabar com a Guerra Fria. Ele meio que consegue colocar esse plano em prática, ele vence no final das contas, meio que ele consegue fazer com que a humanidade se junte, mas a julgar pelo que a gente vê dentro da HQ, a humanidade vai começar a se voltar contra ela mesma novamente e talvez a partir daí o Ozymandias, o Adrian, ele traga um outro plano à tona. E por fim tem outros 2 elementos que eu quero comentar desse piloto. O primeiro deles é a trilha sonora, que é maravilhosa, e eu não esperava uma trilha sonora com tanto técnico, com uma batida tão eletrônica assim, que acabou combinando bastante com a pegada da série, e uma trilha sonora composta pelo Trent Reznor e pelo Atticus, que são 2 dos fundadores do Nine Inch Nails. E um outro detalhe muito legal é como a figura do relógio é presente dentro desse piloto, seja no constante tic-toc que a gente escuta em várias cenas, ou seja mesmo em relógios que aparecem, seja o que é dado de presente para o Adrian Veidt, ou então os que o grupo da 7ª Cavalaria estão desmontando para ter acesso ao lítio. Tem até uns outros relógios que são mais simbólicos, mas que aparecem, como na mesa de jantar, onde está Angela Ambar junto com a família dela e o chefe dela, o Judge
jantando, tem um plano que remete muito ao relógio e muito provavelmente é uma constante alusão ao relógio do juízo final. A questão que eu fico pensando é, se antes, na década de 80, envolvia muito a guerra nuclear, qual será que é a guerra iminente agora que pode levar ao final da humanidade dentro da série? Tanto que tem uma outra referência HQ que eu achei muito bem colocada, é que na HQ constantemente a gente vê uma pessoa, que no final acaba se revelando também o Rorschach, com uma placa dizendo "The end is nigh", tipo, o fim está próximo, enquanto que aqui na série aparece um cara usando uma placa que diz que o futuro é brilhante. Enfim, eu achei esse primeiro episódio de Watchmen excelente. O Damon Lindelof, ele atualiza as questões da HQ para os dias atuais. Eu acredito que ao longo da temporada a gente vai acompanhar muito essa questão racial presente nos discursos e na discussão que isso pode levantar. É muito forte e muito interessante. Em certos momentos me lembrou até um pouco o que o Infiltrado na Clã consegue fazer também. Ao mesmo tempo que ele vai mesclar com essa questão de vigilantismo, de polícia, de sociedade, e vai colocar aos poucos os elementos da graphic novel, porque a gente já teve, por exemplo, a nave do Coruja aparecendo, provavelmente mais pra frente a gente vai ter a personagem da Silk Spectre, vai ter o Dr. Manhattan retornando, o próprio Ozymandias já apareceu, então tudo isso vai acabar culminando, acredito eu, que num clímax bem interessante. E eu curto muito a história de Watchmen. Eu lembro que primeiro eu vi o filme do Zack Snyder, eu saí pirado, comprei HQ, li a graphic novel, gostei ainda mais da história, e a julgar pelo que o Damon Lindelof entregou apenas nesse primeiro episódio, vai fazer mais do que jus essa qualidade narrativa. E é isso, pessoas, esse é meu vídeo comentando sobre o primeiro episódio de Watchmen. Vocês gostaram, não gostaram do episódio? O que vocês acharam? Vamos conversar, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse episódio. E não se esqueçam de se inscrever no canal clicando na bolinha aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixar aquele like aqui embaixo porque, como eu já disse, isso ajuda o YouTube a ver que esse vídeo é legal e recomendá-lo a mais pessoas. E se vocês ainda não me seguem nas redes sociais, só seguir aqui embaixo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!